andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, paz e alegria no Senhor ressuscitado, no Senhor que é o nosso auxílio e proteção. Que este Deus esteja contigo e com toda a sua família. 24º domingo do tempo comum. Neste domingo, nós recebemos um chamado do Senhor. O chamado a descobrirmos que Ele é o nosso auxiliador. O auxiliador não é aquele que vai fazer alguma coisa que eu não queira fazer, mas Ele é aquele que está ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo e nos conduzindo. A primeira leitura hoje, tirada do Cântico do Servo, de Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9, nos diz o seguinte: O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Primeiramente, se relacionarmos com o último domingo, esse Senhor que abre os ouvidos ao surdo que fala com dificuldade, é esse Senhor que abre os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos olhos e principalmente o nosso coração para compreendermos a nossa vida e a nossa existência. Mesmo que ela tenha dificuldades, mesmo que ela tenha incompreensões, mesmo que tenha situações difíceis, o Senhor é o nosso auxílio, Ele é a nossa esperança, Ele que está conosco. E vai nos dizer o verso 7, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não serei humilhado. E por que não serei humilhado, já que eu levei um tapa numa face e ofereço a outra? Porque não é o tapa que me humilha, porque oferecer a outra face é tentar trazer o irmão para uma outra dimensão. Eu entendo não só a minha vida como uma vida minha, mas eu abro ela como uma oferta generosa ao encontro do outro, que muitas vezes não conhece esse Senhor. Muitas vezes podemos dizer, então Deus nos deu a vocação para sofrer? Não. Deus nos deu o chamado, a vida, a existência, e esse chamado à vida e existência comporta esperanças e alegrias, tristezas e dificuldades. Mas precisamos entender em quem está a nossa esperança. A nossa esperança está em nós mesmos, nas nossas vontades e nos nossos desejos? Ou a nossa esperança está naquele que é o nosso auxiliador? Aquele que é o Deus das nossas vidas, que nos sustenta, que nos conduz e nos fortalece. Se é nele que está a nossa esperança, ele nos dará a paga necessária. Quantas vezes podemos servir ou ser servidos e esse serviço não tem como se pagar? Uma atenção, um ouvido amigo. Ah, mas é meu amigo, então ele tem que ouvir. Não. Esse é o serviço que não tem paga. E por que ele não tem paga? Porque ele é assumido como vocação. Por exemplo, os pais. Os pais não recebem paga por serem pais. Tanto que hoje, cada dia mais, as pessoas não querem ter filhos. E por que não querem ter filhos? Porque não querem ter trabalho. Porque sabe o quão trabalhoso é gerar e formar uma criança. Eu quero viver a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida. Eu tenho tantos sonhos e desejos, um filho...
atrapalha, atravanca. E por que isso? Porque se eu sou um grande empresário, ou se eu tenho um bom emprego, eu vou receber muito por isso. Um filho eu não vou receber nada, eu só vou ter gasto. Aí está a diferença de quando se entende algo por chamado de Deus e vocação e quando se entende algo por si mesmo. E qual é a diferença disso? Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Jesus pergunta aos seus discípulos, depois de ter curado o surdo que falava com dificuldade, e também de ter nos convidado a curar os nossos corações e a criar ânimo, ter esperança. Jesus pergunta a eles, quem dizem os homens que eu sou? Vão dizer é João Batista, ou um dos profetas, ou é Elias. E aí ele pergunta aos discípulos, e vós? Quem dizeis que eu sou? E eles irão dizer, ou melhor, Pedro irá dizer, tu és o Messias. Em Marcos, a resposta é curta e direta, tu és o Messias. Eles já compreenderam isso. Os sinais que ele realiza, o que ele fala é do Messias. E Jesus vai dizer, sim, eu sou o Messias, não quero que vocês digam isso a nada a ninguém. E aí ele vem em verso 31, que é o centro da liturgia de hoje. Começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Mas como? Com certeza a cara daqueles discípulos ficou uma grande interrogação. Como se tu és o Messias e tu vais sofrer? Não existe isso. O servo é aquele que dá a vida porque ele sabe que aquela é a minha missão. Quem vai vir contra mim? Quem irá me condenar? Ninguém. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor é que me conduz e me orienta. O Messias se agarra no projeto que Deus lhe confiou e não desiste desse projeto, mas sim insiste com confiança e com determinação. Por isso que o convite da liturgia de hoje é para que entendamos que ao assumir o nosso chamado e a nossa vocação, comportará dificuldades. Mas essas dificuldades, elas não são maiores e nem suplantam o chamado. Por quê? Porque o nosso auxílio está no Senhor. Ele é o nosso auxiliador. Se eu coloco o auxílio em mim, eu não consigo chegar lá. E é isso que Pedro vai dizer. Deus não permita, Senhor, que aconteça tal coisa. E Jesus vai dizer a ele, para longe de mim, Pedro, tu não pensas como Deus. Tu não tens a sua esperança no Senhor. Deus não é o seu auxílio, o seu auxiliador, aquele que te sustenta. A resposta é, para longe de mim, Pedro, porque tu, para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus. Ou seja, Pedro, coloque o seu coração no Senhor. Tudo isso que eu vou cumprir é a missão que o Senhor me deu. E eu vou fazê-la com confiança e esperança, porque Ele é aquele que me dá a vida, a esperança, a alegria, o chamado. E aí ele completa as 2 partes da liturgia de hoje, dizendo, versos 34 e 35. Então chamou a multidão de seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Ou seja, meus irmãos e irmãs, não acumulemos em celeiros. Não guardemos para um dia vindouro em que ofereceremos a Deus as nossas vidas, quando tivermos tempo, condição, possibilidade.
A cada dia preciso ouvir esse Senhor que nos chama, abrir o coração a esse chamado. Precisamos ser curados da nossa surdez para que possamos dar uma resposta de fé consciente e clara, que Tiago vai nos dizer hoje na segunda leitura. A carta a Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 18. A nossa fé precisa ser uma fé que se mostra, que se concretiza. Precisa ser uma fé que aparece neste mundo. E não aparece porque é só uma obra social, mas aparece porque ela é um testemunho de vida. A obra aqui não é construir algo, dar comida, não. Isso é um testemunho de vida. Brota daqui de dentro. Como eu descobri o meu chamado, e esse chamado eu descobri neste Senhor, que é o sustento da minha vida, nele eu dou passos confiantes. Confiantes, claros e certos. Cuidado, não guarde, porque pode apodrecer. Não guarde, porque pode a ferrugem corroer e a traça corroer. Não guarde, porque pode ser tarde. É preciso colocar-se a serviço. É preciso oferecer a sua vida em serviço. Deus nos chama e nos impulsiona a esta vida cada vez mais renovada e transformada. Mas nunca se esqueça, o chamado não é um abandono ou um esquecimento. Por isso é preciso reconhecer, este Senhor é o nosso auxílio e a nossa esperança. Mesmo que a cruz às vezes seja pesada, espere nele, confie nele, porque nele receberás a recompensa da vida eterna. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, e não se esqueça, abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Ele te chama para dar uma resposta de vida a esse mundo e nessa terra, para ser para este mundo um verdadeiro testemunho de confiança e de esperança no Senhor. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.